Boa tarde, queridos irmãos. Aí a Lorena, a Zenaide, a Dmitry, o Salvador, a Cassandra, Conceição Coia, a Cumbana, o Gaspar, a Rosi, a Mabe, Fátima Reis, a Rosi Marinho. Graças a Deus, aqui estamos nós. Deus abençoe todos vocês. Que tenham uma boa tarde, abençoada. Estava a assistir o culto dos servos novamente. Helenice, o choque das nações, o impacto sobre os povos da Terra. Chama-se choque de planetas. E eu vi dois planetas que chocaram. O planeta do céu e o planeta do abismo. Houve choque. Domicílio Massangaie, Vitor Luzia, Felipe Schide, Gil Faustino Kadosh, Maia Distinto, Angel Kies, Milou, Helenice. Muito terrível, né? Coisas inefáveis que não são lícitas para falar aos homens. Não estou a fazer a live no local habitual, porque estão a fazer lá algum trabalho. Estão a montar um serviço lá. E assim, eu não posso estar aí. Os empregados estão a fazer um trabalho aí. E assim, hoje o cenário é outro. Manuel Buio Luemba, João Vasconcelos, Antônio Cainda, Edson, Ana Bonifácio, Cristina Krusne, Maria Massango, Chelsea Cuna, Elida, Silvânio, Cafaia, Jackson, Sandra, Luzlene Dorca, Beatriz Bia. Foi incrível, né, Bia? Choque de planetas. Milonga, ontem o mundo pegou fogo. O mundo está queimando, né? Até provocou um terremoto na China e tudo. Tá pensando que é brincadeira. Isso é muito estranho. Um terremoto de magnitude 5.0. Mas derribou muitas casas. O cenário tá bonito. Eu tô aqui em cima. Eles são as árvores lá no quintal, no jardim. Tânia Cardoso. Júlio César. Magumbala. Bandas. Catarina Laza. Eulália. Haroldo. Ronaldo. Arlete. Silvestre. Miguel Arcanjo Freitas.
Railda, Fabiana, Délio, Ivan, Zambia Elie, domicílio, graças a Deus, o mundo apanhou, apanhou uma trombose, ok? Entrou no estado de coma, convalescência. Ah, 2 caças hoje chocaram. Isso aconteceu onde, Lorena? Na Noruega. E Denir Mendonça, Luzia Macedo. Como é que é? Embora mestres, muito tempo já sabíamos quem é o mestre, mas até nós ficamos assim como maravilhados com a revelação. Eu queria comparar a revelação que eu vos dei, que eu dei ao mundo. Hein? Possivelmente você pode comparar com a revelação que Paulo não chegou de revelar. Não que tenha o mesmo nível a revelação, mas que Paulo disse que lhe foram reveladas coisas que não eram lícitas aos homens falar. E Paulo disse coisas inefáveis. Cenário diferente, sim. Estás fazendo um serviço lá no escritório. E eu não poderia ficar sem a minha live. Por isso inventei. Estava a pensar ir lá na piscina, lá fora, para fazer a live no quintal. Mas aí as empregadas estão a trabalhar, pá. Barulho, vai e vem. Então, preferi ficar aqui. Ah, o mundo desmaiou ontem, Miguel. Está a tentar acordar agora. Apá, um choque. Coisas inefáveis. Que os homens não são lícitas para falar. Rufino, Laza, Kadosh, Nilzete, Moio, Krusne. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você que entrou agora, estás doente, tem um momento próprio para orar pelos doentes. Ainda cheguei, estou a fazer a apresentação, é só esperar aí. E se você tiver fé, você já pode se curar você própria, ou você próprio. Através da tua fé já podes receber. Coisas inefáveis que aos homens não são lícitas para falar. E o mundo acordou. Ah, como eu me enganei no passado, eu disse, eu tenho uma revelação para dar ao mundo. Quando eu falar quem sou eu não sei como é que o mundo vai acordar. Mas o mundo acordou, mas em choque, né? Como escreveu o Miguel Arcanjo. Desmaiou, está a despertar agora. Kuna está sempre a repetir a live dos servos. Ah,
Maranata. Coisas inefáveis. Você sabe fazer live nessas condições aqui do Facebook? É complicado, né? O mundo espiritual está agitado, está se manifestando no físico. Antônio Oliveira, como diz a obreira Laza, na conta deles. Como diz o bispo Rufino, eu não tenho nada a ver com isso. Novo decreto, nova era, nova fase. Aleluia. Maria acordou, né? Dormiu desmaiado e acordou hoje. Então, Miloma, ouviram e todos calados. Ah, vamos falar o quê? Se é verdade. Se fosse mentira, sim. É que o mundo estaria em alvoroço. Se eles querem viver mais um tempinho, é melhor se calar. Senão vão encurtar os dias da sua vida. Carmita. Valdemiro, o mundo está a fingir que não ouviram nada. Estão em silêncio absoluto. Eles fazem bem ao Valdemiro. Isso é para o bem deles. Para o bem deles, é melhor que o mundo fique em silêncio, porque senão seus olhos serão amputados. Hã? O cachimbo já começou, né? Estou a sentir frio agora aqui. Esticão completo. Dormiram e acordaram. Hã? Fazem bem para completarem os anos deles de vida. Ainda que não forem para o céu, mas que possam pelo menos continuar a gozar um pouco de tempo. Moisés preferiu os benefícios da cruz do que os tesouros do Egito. O rosto do pai ontem mudou, parecia um leão bravo. Hã? Até agora os olhos estão pesados. Muito temor ontem no culto dos servos. A vontade era fugir dali. Oh, meu Deus. Como falei no outro Samuela. Ei, a máscara desapareceu? O que é que aconteceu então? Agora sim. Samuela. Aleluia. Até hoje a tua cabeça está pesada, o quê? Rosinho, não está conseguindo processar? Sabe, pai, eu já usei o novo decreto 2 vezes de forma espontânea ou sem antes premeditar em momento de aflição.
sem premeditar já terias usado, Chelsea. É verdade. Alguns estão com medo de ouvir o mestre porque não conseguem suportar as revelações do Elias. É, Massangai. Depois vão suportar. Paulo também falou isso. Hã? Pessoas conseguem suportar, sim, senhor. Eles não conseguiram suportar. Eles quem? Os filhos de Israel não suportaram ouvir a voz de Deus que falava no Monte Sinai. E eles taparam os ouvidos, gritaram: Moisés, fala tu com eles e tu falas conosco. Pois o monte fumegava e houve relâmpagos e trovões. E Deus disse: qualquer que tocar o monte vai morrer. E os israelitas fugiram. Foram se esconder distante. Ainda continuavam a ouvir a voz. E eles disseram: não fala conosco. Vamos morrer. Nos poupa. E Deus respondeu: sim. Agora gostei. Me temeram. Se tivessem já me temido, eu faria coisas grandes no meio deles. Agora tu vai e fala com eles. Chambala, em silêncio e gemendo. Quem é que na sua casa alguém reagiu? Um do teu parente, teu colega te perguntou, porque eles todos ouvem. Hã? Parente, vizinho, colega. Será uma grande matéria para os comentaristas, especialmente porque eles acompanham o pai, mas o silêncio é quase palpável. Seria motivo para grandes debates, gospel e não gospel. Hã? Hoje as redes sociais estariam com debates, televisão convencional, mas se eles querem viver mais um pouquinho de tempo, então é melhor o silêncio é sabedoria. Agora, se querem amputar, encurtar os dias da sua vida, então que falem, fazem. Aleluia. Eles assim estavam a me esperar. Já entraram aí, estão mesmo aí. Estavam a me esperar para eu entrar. Estão em silêncio. O que é que ele vai falar hoje? Hoje não vou falar nada. Hoje só vim passear. Não estou no lugar próprio da live. Nem vou pregar. Só vou curar os doentes. Só. O decreto mudou. Elias é Deus. Se vocês querem provar se Elias mesmo é Deus, então falam decreto e vocês vão ver. Falam. Provai-me nisso. E vocês vão ver o poder de Deus. Quero para vivificar, quero para matar. Aleluia. Na reunião, domingo, Sitongua, na educação física, minha colega incrédula. Olha, desapareceu a mensagem. Quem volta a mandar a mensagem da Domingas? Ou do Domingos? Manda outra vez. Estás a ver que até o inimigo acha que na nova chave do poder, usei ontem o nome do Senhor, foi glorificado numa família. Meu primo em Nampula, desaparecido sem sinal dele há 2 dias. Às 2 horas hoje, outro primeiro me avisou no WhatsApp acerca do caso. Executei a chave via mensagens que o meu mestre Elias é Deus
Até 12 horas iam ter resultado dele. Antes de tal hora, ele ligou que estava preso. Foi roubado o telefone e começou a perseguir os gatunos. Os gatunos viraram que ele era o gatuno. Daí ficou detido. Você lhes falou mesmo, nem considerado. Se Elias é Deus, ele vai dar sinal. Aleluia. É incrível. Muito forte. Kangankano. Suzette, assunto sério na terra. Yeah. Domingos Matavale. Domingos quem? Manda aquela mensagem. Não vi bem. Desapareceu. Depois a mensagem sumiu. Hã? Quem viu aquele testemunho aí de Domingos? Aleluia. Novo decreto. Novo poder. Nova fase. Nova era. Novas manifestações. Deus vai confirmar a demanda, se for verdade. Deus não coopera com a mentira. Deus vai reagir à ação do novo decreto, como sempre reagiu, desta vez com mais violência e brutalidade na ação, na operação e na rapidez, ou então a velocidade da resposta, para confirmar a demanda, porque assim está escrito: provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Faz prova de mim. Prova-me. Aleluia. Me fazem prova, diz Deus. Oh Deus, mostra-te hoje no mundo que tu és Deus e que eu sou teu servo e tu me enviaste a fazer essas coisas. Onde estão os príncipes do povo? Onde estão os líderes religiosos, evangélicos de Angola em especial, em geral no mundo, em particular em Angola? Fazem debate, respondem, preguem contra isso, dizem mentira, falem que eu sou falso profeta, falem que eu estou a mentir. Não aluguem aqueles vermes aí, aqueles verminhos. Venham as serpentes e não as minhocas, não. A dor do estômago com o novo decreto sumiu, mestre. Eu estou a pedir a mensagem, o testemunho do quê? Do outro, Domingos? Do colega dele incrédulo. Choque no mundo. Choque de realidade. Novo decreto.
nova fase, novo tempo, novas manifestações, nova reação do céu. Aleluia. Tutondele. Kodisanga Komakamba. Hã? Olha eles fazer como se fez Nabucodonosor, né? Ficaram 7 tempos, para ficarem 7 tempos como animais irracionais. Hã? Imagina os homens ficam à frente. Beatriz, tem que fazer como fez a Marta, a Maria, aliás. Maria não pediu licença. Maria, hein? Maria violou as regras de coabitação, rompeu e se prostrou e começou a limpar os pés de Jesus. Tem que fazer como fez aí aquelas duas servas obreiras aí no Bié, que pediram licença, empurraram as pessoas e entraram. Com licença, afastem-se. Nós vamos resolver o problema, devolver os órgãos. Nós vamos devolver os órgãos roubados. Não é implorar, não é pedir favor. Se aquelas moças pedissem favor àquelas senhoras, o diabo ia lhes impedir. As pessoas iam dizer, vocês são aventureiras. O Soba não consegue devolver os órgãos. Vocês estão a virar porque não sei quem. Iam te chamar o pastor famoso lá no Bié. O pastor fulano não consegue. Quem são vocês? Eles pediram licença e avançaram. Empurraram as pessoas. Aleluia. Choque de realidade. Choque dos planetas. Aleluia. Posso crer no amanhã, se ele vive, temor não há. E quanto enfim chegar a hora, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por aquele que nos amou tanto e deu a sua vida lá na cruz, como disse João, e nós todos recebemos dele um pouco da sua graça, da sua plenitude, graça por graça.
Aleluia. Não estou no jardim. É, Aniceto. Estou dentro do quarto. O jardim está lá fora. Não está vendo aqui, ó. Isso aqui é vidro. Esse cadeirão está lá fora. Essa cadeira aí. Está fora. Essa barra que vocês estão a ver aqui é fora. Aquelas árvores estão fora. Eu estou dentro. Tem a cortina. Ok. Hã? Glory to God. Pai, já tinha usado o decreto, mas ontem, quando o pai falava, a minha cabeça latejava. Era forte demais. Onde foi um dia muito feliz, mas com louvor do pai. Não me canso de assistir a música do pai. Aleluia. O mundo físico e espiritual estão em guerra. Mas ninguém pode lutar nem vencer a Deus. Deus nunca perdeu batalha. Qualquer um que vir lutar com Deus veio para morrer. Glory to God. Mauro. Rosa Francisco. Sebastião Teca. Aí num bungo. Ginami kwende kungashe. Kungashe ginami kwenda. Sônia Tati. Antuérpia. Hoje fiz saudação aí no grupo dos ministros. E eu disse assim: estou aqui, acordei bem, bem saudável e vivo. Aleluia. Eu também pensei que estivesse no quintal. Não. O escritório está ocupado. Por isso não fui lá. Corinzola está lá. Procurei o pai aí fora e não lhe vi. Procurei também uma casola de guardanapo no jardim. Não vi nada. Oh, você... Aquele rapaz, senhor tá aí no quê? No escritório, né? Eu vi o barulho, já não desci lá. Ou me enganei então? Corinzola, confirma aí. Miguel, que teu culo a terra ontem tremeu. Então, como é que é? Aí os antigos teus campos, Miguel, que andam com medo. O medo vai aumentar, pá. Ninguém te mandou mensagem. Maranata. A essência és tu. Noêmia Laurinda, Eduardo Samaria. Aleluia. Vandisa. Ah, já está livre. Ei, eu pensei que ainda não estava. Por isso eu fiz a live aqui. Não, o camarada já foi embora. Carlota Distinto. Tem duas Carlotas distintas. Tem a mãe e tem a filha. De repente começou a doer a minha coluna. Weislânia, tu vais procurar a dor, já não vais achar mais. Faz teste.
verga as costas, mexe, procura as dores. Weslânia Simões. Eu disse, olha o que ele escreveu. Pai do Senhor, pastor, Deus me trouxe aqui. Por favor, servo de Deus, ora para mim. De repente começou a doer a minha coluna. Tua coluna está curada, oh Weslânia. Tu já não tens mais essa dor, pá. Hein? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vão se inteirar, né? Já ninguém mandou nenhuma ligação. Ah, eles só mandam ligação. Andam totalmente arrebentados. Miguel sempre, até no meio dele, sempre fez a diferença, né? Sempre fosse um esforçado. O agricultor aí do quem? Do Kwanza Sul. Hã? Como diz aí o Délio, sempre tiveste as tuas coisas. A terra está nos top. Tudo parou, né? Vandisa. Ah, Carlota filha. Pensei que a tia. Digno. Diné me perguntou se o mestre veio na paz hoje. Muita paz. Primeiro é que já não estou no lugar habitual. Eu pensei que ainda estavam lá. Afinal já não estão. E fiz mesmo aqui dentro. Tá bom. Já que a sala está livre, vou voltar lá. Vou fazer a live. Calma aí. Por enquanto, eu estou a descer. Agora vou pregar, né? A essência és tu. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estamos no gabinete de serviço. E pá, está muito gelado aqui. Já chegamos.
está comprido. Cenário antigo. Amém? Preste bem atenção no que eu vou vos falar. Sabem, a verdade ele pode vencer. Uma pessoa com verdade vence 8 bilhões de mentirosos. Vamos lá ver. Moisés era um mentiroso que foi liberto das mentiras e foi na terra de Midian aprender a verdade. Até no silêncio, Deus instruiu a verdade a Moisés. E no fim da instrução ou da formação, Deus deu-lhe o selo da verdade, que é o poder do Espírito Santo, o fogo da sarça. E aquele homem que era comum, deixou de ser comum e se tornou um homem extraordinário, anormal, diferente de todos que habitavam na terra, de todos que habitavam em Midian, no Egito e outras nações do planeta. Por quê que Moisés se tornou uma pessoa especial? Porque recebera o fogo, não do altar, não recebeu o fogo do altar, o fogo do Eu Sou. O fogo do Eu Sou entrou em Moisés. Agora que Moisés recebeu o fogo do alto, é que Jesus chamou o poder do alto. Jesus chamou o revestimento do poder, ou então a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, o poder de cima. O homem que era natural, primeiro um homem ímpio, depois um homem não ímpio, mas também comum, depois extraordinário. Agora você veja, porque recebeu o fogo da sarça, ele voltou para vir enfrentar um reino. O Egito hoje é todo mundo. O Egito, o reino do Egito, representa hoje o reino de Satanás nos 4 cantos da terra. Faraó hoje representa o diabo. E o diabo tem os seus representantes em cada nação. Ouviram? Agora, Moisés, o homem extraordinário, volta para vir enfrentar os milhões de homens carnais. E não temeu a ira do rei, nem os seus exércitos. Sabe por quê? Porque ele tinha o fogo do alto. E Elias, ou então Moisés, cavalgou, voltou para o Egito e veio enfrentar o reino dos pecadores. Sozinho. Porque ele tinha a verdade. E Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E todos os homens que Deus fazer morada, que o fogo de Deus se acender, que a lâmpada alumiar, que provarem o sal de Deus, esses homens se tornam também extraordinários.
e verdadeiros, claro, por causa da verdade que habita neles. Jesus chamou o Espírito Santo de verdade. Jesus chamou a palavra de Deus de verdade. Disse Jesus, o Espírito é a verdade. E a palavra que vocês ouviram é Espírito. Então, a palavra também é verdade, assim como é o Espírito. E quem receber a palavra de Deus, não que ouvir a palavra, não. Receber. Uma coisa é ouvir e outra coisa é receber. Como se enganam. Muitos jovens nunca receberam a palavra. João disse, todos aqueles que receberam a palavra, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então, feito isso, Moisés voltou. Não aquele Moisés que fugiu do Egito, que era um Moisés carnal, no meio dos carnais. Mas ele sacrificou, ele renunciou à sua vida, preferiu os tesouros da cruz, as riquezas da cruz, do que os tesouros do Egito. Preferiu os vitupérios da cruz e sacrificou os tesouros do Egito. Preferiu sofrer do que gozar um pouco de tempo do palácio do pecador faraó. Agora, 40 anos depois, volta como um homem extraordinário, diferente de todos os homens que habitavam na terra. E a diferença é porque agora ele era verdadeiro. E para se tornar verdadeiro é porque o Espírito que é a verdade fez morada nele. Faz morada em mim, se eu chorar, não penses que estou passando mal, é que a presença do Senhor faz morada em mim. E agora que se tornou um homem extraordinário, acima do normal, um homem especial, um homem verdadeiro, um homem com poder, poder do alto, é que faz a diferença. Silenciou o Egito todo. E eu estou a silenciar o mundo todo. Não é só Angola. O mundo todo. As nações nos 4 cantos têm que se aquietarem. Mas isso é o que então sou um homem? Sim, porque o homem recebeu o fogo do alto. Eu também já fui um homem comum. Só carregava as minhas origens e a vocação até o tempo determinado. Ou então, eu também já fui um menino e vivi debaixo de tutores e curadores, como um escravo. Quando chegou o tempo determinado pelo Pai, tudo começou a acontecer. E aconteceu até o dia de hoje, ou de ontem. O dia de ontem marcou uma nova era na terra. O dia que o céu revelou, aleluia, o seu homem, Deus no homem, homem no Deus, e o mundo nunca mais será o mesmo. Mas sempre falaste sim, sempre falamos e não mentimos e voltamos a falar. E vocês vão ver a violência e a gravidade no tocante ao juízo de Deus sobre a terra, que já existe, mas como vai intensificar. Elias trocou as roupas, tirou as roupas brancas e meteu as vermelhas. Elias mudou. Elias está crucificado agora. Porque quando você toma carne, você está a falar aqueles que não são carne. A alma sem carne está mal. Mas o espírito não precisa da carne. O espírito não vive da carne, mas a alma vive. Precisa. A não que vá para o céu, mesmo sem o teu corpo, ainda esperarás o teu corpo lá, a um dia que os corpos vão se juntar com as almas. Agora, aqueles que não foram para o céu,
é um problema grave. Mas o espírito, ele empresta o corpo para vir desempenhar uma função. E só um pode fazer isso. Não são anjos que emprestam corpos para virem fazer uma missão. Não. E se você me perguntar, e aqueles anjos que apareciam com corpos humanos eram falsos corpos. Parecia ser corpos, mas não eram corpos. Ok? A primeira vez que um ser tomou corpo sem nascer do ventre da mulher é só com Melquisedeque. O resto todos têm que nascer no ventre da mulher. Diga-me. Não importa se é pela fecundação humana ou pelo poder do Espírito Santo. Mas só Deus pode fazer isso. Em si mesmo. Ok? Por isso a Bíblia diz que os homens é nascer, viver, morrer e depois disso em juízo. Agora, imagine Moisés revestido do poder e esse Moisés agora está a rugir. Na terra do Egito, sozinho. Sozinho. Milhões e milhões de pecadores foram enfrentados por um homem. E não somente os pacatos cidadãos, como diz aí o Bispo Loi, os nandarizes, como é que eles dizem? Dandarinha, né? Os nandarices. Mas também estavam lá os príncipes, os reis. Aliás, o rei, né? Que era Som. E Faraó era o rei não somente do Egito, mas do Egito com autoridade sobre outros povos. Por causa do desenvolvimento, por causa da sua cultura, da força que eles carregavam. É como que, na altura, era a maior potência mundial. Agora imagine um homem vir enfrentar uma potência na dimensão mundial, sem nenhuma arma, nenhuma faca, nenhuma espada, sem nada, só com o poder de Deus. Sim, Deus mostrou que o seu poder é maior que todos os poderes. E Moisés humilhou aquele que tinha exércitos, que tinha a marinha, o exército, se formos nossos dias, a força aérea. Para não falar as forças de segurança, as forças da ordem, chamada interna, ou polícia. Hein? Para não falar os marabus, os magos do Egito, os sacerdotes que tinham o poder espiritual de matar uma pessoa só com olhar, que tinham o poder de tocar nas águas e transformá-las em sangue, que tinham o poder de transformar suas varas em serpentes. Eram muito poderosos. Não é brincadeira, não. Ah? Mas esse Moisés sozinho humilhou todos. Nem a cavalaria, nem os anfíbios, os batraicos, os comandos, forças especiais, nem os paraquedistas, nem ninguém. Nem o serviço da inteligência. Ninguém ousou enfrentar Moisés. Todos de joelho, prostrados diante de um só homem. Por quê? Porque este homem carregava o poder do alto. Esse homem teria sido enviado. Lembra-se da oração de Elias? Falo muito da oração de Elias no Monte Carmelo, né? Mostra-te hoje em Israel que tu és Deus e que eu sou teu servo. E tu me enviaste a fazer essas coisas. E João disse, aquele que Deus envia, fala a palavra de Deus. E Deus não lhe dá o Espírito por medida. Enfrentar aquele a quem Deus enviou é enfrentar aquele que lhe enviou. Aquele que está sentado no trono, que não está na terra, que não se humilhou, que não está na engonomia, que não está na fraqueza, mas no seu vigor. Deus, sem carne, assentado no trono, entronizado entre os querubins e também habitando no meio do louvor do seu povo. Aleluia!
Você enfrenta aquele que ele enviou, enfrentaste o que está sentado no trono. Quem pode enfrentar Deus no espírito? Hã? Então, por isso Moisés prevaleceu. Moisés poderia também fazer a oração de Elias. Era a mesma coisa. Ele poderia dizer: Deus, mostra-te hoje que tu és Deus. E eu sou teu servo. E tu me enviaste a vir falar essas coisas. Quem ia duvidar? Deus sempre respondeu com a verdade. Veja só, por exemplo. Se Deus não fosse Deus de Elias, ou então se Elias não fosse servo de Deus, não posso falar se Deus não fosse Deus. Não precisa falar disso. Deus é Deus. Deus não precisa que seja justificado por ninguém. Não precisa que os homens ou os anjos lhe justificam. Ele não precisa mostrar prova a ninguém que ele é Deus. Todos os dias ele é Deus e todas as coisas ele fez, e ele, se quiser destruir todas as coisas, destrói. Ele mata, fere, sara, liberta, tudo que ele faz. Não pede ao homem licença, nem desculpa, nem permissão. Ele é Deus. Porque nada que existe e que foi criado, que não foi criado por ele. Até o que existe foi criado. Tudo que existe, quer visíveis como invisíveis. Então, alguém que é tudo em todos vai pedir justificação aos humanos? Não. Mas nos dias da sua carne, ele é humilhado. Nos dias da sua carne, ele obedece às regras da natureza, às regras da sociedade, às regras da cultura dos povos, tudo isso. Ok? Nos dias da sua carne, aprendeu a obedecer. E obedeceu até a morte. E morte de cruz. Então, por isso, Moisés, ele deveria fazer essa oração que Elias fez. A resposta é aquela, não que seria a do Monte Carmelo. A resposta que ele teve no Egito. Porque quem teria lhe mandado fazer isso era Deus. Deus lhe falou: vai, tira os teus irmãos, os hebreus, da servidão, da escravidão. Eu ouvi o clamor deles, vai lhes tirar dali. Mas você vai lhes tirar com mão pesada. Eu vou punir o Egito antes de lhes tirar. Eu mesmo vou endurecer Faraó. Vou fingir que ele é forte. Ele vai te enfrentar, mas ele não sabe que farei isso para lhe humilhar. Depois vou lhe abater, e quando eu lhe abater, as nações todas vão ouvir que eu sou terrível e vão ter medo de mim. Ouviste, ó Moisés? Quando você ver ela te resistir, eu é que estou a fazer isso, ok? E depois Moisés escreveu: Deus se compadece com quem ele quiser se compadecer. Ele endurece a quem ele quiser endurecer. Para isto eu te levantei, para mostrar o meu poder a você e para que o meu nome seja conhecido e famoso, exaltado, magnificado em todos os povos, temido. Mas uma só pessoa. Ele lhes recebeu a missão do céu. E todas as pessoas que Deus envia não são covardes. Por isso, Paulo disse assim, que o espírito que ele deu aos seus filhos não é um espírito de escravidão. O espírito da escravidão é o espírito do medo. Esse é o espírito do diabo. Quem tem o espírito do diabo tem medo todos os dias da sua vida. Medo de tudo. Medo de morrer, medo de perder, medo da mulher lhe trair, medo de traição, medo de desemprego, medo da doença, medo de tudo. Mas Paulo disse que vocês receberam o espírito da adoção de filhos. Por isso dentro de vocês está clamando Abba Pai. E qual é esse espírito? O Espírito Santo. Que adota os humanos desviados para se tornarem filhos de Deus. E espírito de fortaleza, que faz os homens corajosos. Por isso Moisés, ele sozinho, ele voltou e foi enfrentar o reino poderoso. Por quê? Porque ele tinha um espírito de fortaleza, não de escravidão, espírito da adopção, espírito do Filho de Deus. Aleluia! E assim Moisés rugiu no Egito, diante dos milhões de pecadores. Ninguém ousou. Ou você pensa que Moisés mudava de casa em casa? Não, senão à noite vão vir me queimar com combustível. Senão à noite vão vir me atacar. Senão à noite vão vir me matar. Faraó bem poderia fazer isso.
mas não tinha poder de fazê-lo. Faraó era espiritual, estava rodeado de magos e ele próprio conhecia as profundezas de Satanás. Ele sabia quem é aquele que estava a falar aí. Ele sabia que aquele não ia morrer com nenhum atentado e qualquer atentado de morte contra ele seria o fim dele. E para preservar a sua vida, pelo menos por mais tempo, para gozar das riquezas do pecado, das meninas do palácio, das carnes assadas, da prostituição, das festas, teve que se aquietar. Aquieta-te! Aleluia! Vocês brincaram com as coisas sérias. Viu o que eu vos fiz? A história se repete. Um dia no Egito, outro dia em Israel, outro dia em Macocola, Luanda, Angola, para o mundo. Ouviu? Do que fica para o mundo. E esse Moisés foi e com ousadia enfrentou Faraó, porque ele sabia, como dizia Paulo, eu sei em quem tenho crido. Ele sabia que aquele que lhe enviou é o terrível, é o manda-chuva, é o todo, em tudo, sem igual. E por isso não temeu a ira de Faraó, nem tampouco dos seus capangas, nem dos feiticeiros. E Moisés tinha uma identidade, um endereço, onde ele saía todos os dias ou todos os momentos para enfrentar Faraó com as pragas. E voltava no mesmo lugar. Ninguém ousou nem passear à frente da casa dele. Ninguém ousou para ir lá tentar fazer. Por quê? Aleluia. Vós sois a menina dos meus olhos. Quem tocar em vocês, tocou em mim. Aleluia. Não te mandei eu. Esforça-te e tenhas bom ânimo. Não te deixarei e não te desampararei. Oh, isso tudo é o bom é que eu não estou a vos falar como eles vos falaram. Eles também citaram esse versículo. Só que eu estou a vos falar a palavra que é espírito. E vivifica também. Os factos são reais. Eles repetem essas palavras como tolos, como papagaios, palavras sem fundamentos, sem evidências, sem poder. Estão a entender? Então, feito isso, Moisés fez o seu trabalho, porque foi enviado a fazer o seu trabalho. E Jesus fez o seu trabalho, porque foi enviado. A história se repete. Veja também a história de Jesus de Nazaré. Como Jesus enfrentar a religião, o judaísmo, homens maus, com pena de morte, pena capital. Qualquer um que fosse acusado de blasfemo era executado. E Israel, colônia, dominada pelo império mais mau. Viu? O império mais terrível da terra, chamado o romano. Eles só enfrentam os impérios mais terríveis. Eles não vão atrás dos quem? Dos vermes, isso que eu falei. Verme. Os vermes querem vir discutir. Eu não discuto com vermes. Eu quero os poderosos da terra. Eu quero os reis. Não é os verminhos, as minhocas. Não. Isso é distração, pô. Aleluia. A Roma, na altura, era o Egito para Moisés. Para Jesus, era o Egito. Aliás, para Moisés, era Faraó. Agora, Jesus enfrentou o reino de César. É verdade, César estava na Roma, mas a Israel era a colônia deles. E por isso, o governador ou o presidente era romano. Quer Herodes, como Pilatos, eram romanos. Ok? As forças eram romanas. Os 4 soldados que estiveram no quem? Em Golgota foram romanos. Os soldados que foram guardar Jesus na campa foram. Então, era uma colônia. E a Roma, fala-se, parece que ainda não foi superado por nenhum império no tocante aos assassinatos que eles fizeram na terra. Não sei. A história, vocês conhecem a história. Foi um império que derramou muito sangue. Os chamados bárbaros. Ouviu?
Até o nome dele, por isso vem a palavra barbaridade. Eu tenho a certeza, essa palavra barbaridade vem de bárbaros. Derramaram muito sangue. Mas Jesus enfrentou, aleluia, o império sanguinário. Enfrentou o regime religioso mais cruel que já existiu em Israel. Lhes enfrentou cara a cara, tutu. Pegavam nas pedras, deitavam as pedras. Tentavam lhe prender, não havia força para lhe prender. E ele se retirava no meio deles, ainda brincava com eles, dizia, vocês não me aguentam, vocês vão continuar comigo, vocês vão estar comigo até o tempo determinado. Quando não chegar a hora, ninguém vai me fazer nada, já? Estão a ouvir? Ninguém vai fazer nada. E o povo depois descobriu isso. Oh, esses estão com medo dele, está aí a falar abertamente. Ah, eles sabem, sim senhor, que ele é o Cristo, pá. Quando não está, estão a dizer, vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso, vamos lhe matar, vamos lhe matar. Ele vem, prega, prega, não fazem nada. Quando ele sair, vai ser preso. Oh, chula zawela. É o poder do alto. Esse é Deus que faz isso. É triste. As pessoas pregaram Deus que não conheceram, sem poder, e fizeram Deus como qualquer coisa. E assim o Deus dos cristãos foi comparado como o Deus dos muçulmanos, em pé de igualdade. Jesus Cristo foi considerado como um profeta semelhante a Maomé. Eles dizem isso, que primeiro Deus enviou Jesus, depois enviou Maomé. É por causa de vocês, seus fracos. Você não tem poder para calarem os reis. Olha o que Deus fez. Quando é que Deus teria feito isso? Usando as crianças para calarem o inimigo vingativo. Porque estava lá o rei. Aleluia! Hosana nas alturas. Bendito aquele que veio em nome do Senhor. Bebês. Os mais velhos ficaram espantados. Essas crianças aprenderam isso onde? Está escrito no livro de Salmos. Como eles sabem essas coisas? Se eles nem sabem ler. Como assim? Na sua brincadeira, as crianças começaram a cantar Hosana nas alturas. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Ouve esses que estão a falar. Sim. Está a se cumprir a escritura. Da boca das crianças e dos meninos que mamam. Oh Deus, tu tiraste o perfeito louvor para confundir o inimigo vingativo. Ok? Calar o inimigo. E assim, Jesus fez passeata diante do reino de César e dos seus capangas, judeus, os chamados príncipes do povo, o sinédrio, os senadores, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, os levitas, todo esse grupo aí, aquela corja toda aí de feiticeiros, de cabalismo, que achavam que eram alguma coisa, foram humilhados por um rapaz de 30 anos. Um rapaz de 30 anos lhes humilhou. Eles não tinham poder. Invocavam Deus de Moisés sem poder. Mas ele, quando invocava o Deus de Moisés, que ele chamava de meu pai, o poder se manifestava. Isso andou fazendo bem. Curando os enfermos, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros. Aleluia! Que vergonha! E eles falavam do Deus de cura, mas não havia cura. Falavam do Deus do poder, não havia poder. Falavam do Deus de libertação, não havia libertação. E a única coisa que sabiam é contar histórias, anedotas. Naquele tempo, Moisés com a sua vara... E Moisés disse, Jesus veio e disse, aquele que operou em Moisés, ele opera em mim. Esse é o meu pai, a quem vos chamais de vosso pai, mas vocês não conhecem ele. Porque se vocês lhe conhecessem, vocês me amariam.
porque Ele me enviou. Que coisa linda! Ele me enviou. Como assim, vosso Pai? E vocês vão odiar aquele que o vosso Pai enviou. E eu digo aos cristãos do mundo inteiro: como assim Jesus Cristo é o vosso Senhor e vocês odeiam aquele que Jesus enviou? Se vocês fossem servos de Jesus da verdade, vocês poderiam me amar, porque Jesus me enviou para vir vos ajudar. Mas vocês não querem ser ajudados. Vocês preferem as cisternas rotas. Por isso vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não crerem que eu sou. Aleluia. E voltarei a falar ainda isso hoje. E amanhã. Até não estar consumado. Ninguém vai me tocar. Ninguém. Quando terminar a minha missão, eu terei poder para entregar a minha vida e terei poder para tornar a tomá-la. Recebi isso do meu Pai, daquele que me enviou. Quando ele me mandava para ir profetizar contra o ditador, e eu falei: ele vai me matar. Ele disse: ele não te mata nada. Eu não uso profeta covarde. Não vai te matar nada. Levanta-te, diga a ele. E eu me levantei. Ousadamente, com ousadia, entrei no santuário e abri a minha boca, aleluia, e comecei a profetizar. E eu disse: ó seu ditador. Me matou? Não, ele que morreu, eu estou aqui. E aquilo fez uma experiência em mim. Sou um homem experimentado. Oh, glória a Deus nas alturas. E hoje agora a história se repete a terceira vez. Um dia com Moisés, outro dia com Jesus de Nazaré e outro dia com Marcelino Mário Bento de Macocola. Oh, enfrentando o mundo todo. A minha vocação, Moisés, a vocação dele é para Israel. Jesus é para o mundo, mas em parte. E não alcançou o mundo todo naquela altura. E você sabe o que estou a falar. Porque precisava uma segunda vez. E essa aqui é a segunda vez. Os 4 cantos da terra serão evangelizados. Porque era mister que se cumprisse a palavra de Jesus Cristo. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Não é o evangelho do reino da barriga, não. Do reino dos céus, do reino da barriga, terminou a cachorrada. O vosso tempo terminou. Vocês reinaram na escuridão, no pecado. Agora chegou a hora de Elias reinar. Chegou a hora de Elias impor ordem na terra. Por isso eu tenho o prumo na minha mão. Eu tenho o prumo, os 7 olhos, os 7 espíritos do Senhor, que são enviados sobre toda a terra, para endireitar as paredes tortas, os caminhos tortos, para nivelar as estradas e remover os lugares escambrosos e aplanar os lugares, sim, cheios de lombas, e levantar os vales e abater os lugares altos, quero os montes como os outeiros. Eu tenho o prumo na minha mão. Aleluia! Sabe o que eu alcancei? Minha gente, crucificado. E a cruz não é amarela nem preta, vermelha. Cruz vermelha. Cruz vermelha. Cruz vermelha. O que significa isso? O homem ter a cruz vermelha significa acabou. Ninguém consegue lhe matar senão ele próprio. Quando ele próprio quiser que morra. Entenderam? Por isso eles se esforçaram muito de 1 a 7. Eles se esforçaram muito de 1 a 7 para que pudessem ter proeza. Para Satanás repetir a mesma proeza que ele teve, aleluia, no Monte Nebo. No Monte Nebo, Satanás estava a discutir o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel veio defender, aleluia, respeitando a dignidade. O Senhor te repreende, mas esses são como animais irracionais, feitos para caírem nas armadilhas dos homens. Falam do que eles não sabem. Até as minhocas vêm enfrentar o ferro.
Uma minhoca vem enfrentar o ferro para morrer. Sim, sacrificados são chamadas ovelhas de matança, cujos seus donos os matam sem piedade. Diga amém. Estão a entender? Estão a entender? A história se repete. De 1 a 7, a guerra foi intensiva. De 1 a 7, os meus inimigos se esforçaram, porque eles sabiam que poderiam haver a chance de repetir os feitos do Monte Nebo. Eles pensaram que poderiam fazer isso. Não. As ansias da morte foram soltas, mas não puderam prender o Elias de Macocola. O inferno abriu as portas e voltou a fechar, mas não conseguiu reter o homem de Macocola. As ânsias foram soltas, as portas foram abertas e foram fechadas, mas pelo poder de Deus, eles se abriram outra vez e o homem saiu. O homem saiu do inferno. Ó, vistes? Eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Eu mato. E eles estão se escandalizar. Como que um homem de Deus vai matar assim? Vim vos mostrar um outro Deus que vocês não conheceram. O Deus que mata. Deus de juízo. Deus que lança no inferno. Mata e lança no inferno. E não é novo. Só que vocês fingiam que não sabiam. Vocês procuravam somente o Deus de amor. Fugiam diante do Deus da justiça. O medo de morrer era tão grande. Vocês não queriam que alguém vos falasse do juízo de Deus, da justiça de Deus. Por isso só pregaram amor. Agora eu vim vos pregar o juízo e a justiça. Aleluia! Não somente vos pregar e vos mostrar no terreno que Ele mata, Ele vivifica, Ele lança no inferno, Ele fere, Ele sara, Ele ressuscita, Ele faz o que lhe apraz. Diga amém. Digam glória a Deus. Ó, vistes? A história se repete na terra dos viventes. Um menino que nasceu em Macocola. Até inventam histórias. É a mesma coisa que inventaram a Jesus. Eles não queriam acreditar que Jesus era judeu. Não. Que era da Judeia e de Belém. Não aceitaram. E eles, eu tenho a certeza, diziam, odiamos quem confirmar que ele viu a nascer em Belém. Temos que começar a dizer, da Nazaré acabou, lá da Galileia. Pode vir um profeta da Galileia. Nunca surgiu nenhum profeta da Galileia. O desprezo. E Jesus preferiu justificação? Se justificar? Não lhe importou isso. Não lhe importou. Só lhes falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E morreram. Estão no inferno. E lá, será que estão a clamar mais? Tu não és judeu. Ou então tu não és de Betlém, da Judeia. Tu não és da tribo de Judá. Você não é descendente de Davi. Fala mais. Atoni. Amaya Makatonie. Na vergonha eterna, no opróbrio eterno, no castigo eterno, porque eles morreram nos seus pecados e não creram que Jesus era o Cristo que eles esperavam. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, mas eles amavam mais a glória desse mundo do que a glória de Deus. E assim preferiram viver comendo bem, em pecado, até morrerem. Sim. Entendestes? E a história se repete. A história se repete. A história se repete. Eu desci do céu e vocês estão a duvidar. Não duvidem com palavras. Duvidar com palavras é perda de tempo, são conversas para o boi dormir. Falar que nós não acreditamos, isso não vai mudar nada. Tirem o homem da terra. Silenciem o homem. É assim que muda a coisa. É tirar o homem da terra. É parar o homem. E depois dizer, e agora? É assim agora. Falar que você é falso, Isso não muda nada. Há muitos anos que vocês falam isso. Eu estou a continuar a falar. E há uma diferença. Os primeiros que começaram a falar já se calaram. Novos entraram no terreno.
eles também vão se calar, novos entrarão, até os últimos, infelizmente. Como o diabo encontrou a terra como um terreno propício para gerar serpentes e escorpiões. Assim como Moisés tocou na areia do Egito e transformou-se em piolhos, assim Satanás toca na terra e a terra se transforma em escorpiões. Todos vocês viram serpentes e escorpiões ao seu serviço, mas o vosso fim chegou, porquanto o dono da vinha, ele veio requerer a sua vinha, e ele vai vos matar, todos vocês que são vinhateiros mentirosos, falsos, hipócritas, que têm destruído a sua vinha, e ele vai arrendar a vinha a outros que vão lhe dar frutos. Ok? Duvide mais. Ontem eu falei abertamente, Elias é Deus. Aleluia. Venham com dúvida. E assim vocês vão amputar os dias da vossa vida. Aquele que for sábio ficará em silêncio, pelo menos para cumprir os anos da sua vida. Ainda que não for para o céu, pelo menos alguns anos da vida que poderão ser amputados, possam ser cumpridas. E aquele que for sábio vai crer e vai escapar do juízo, da ira de Deus. Oh, escorpiões e serpentes, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento. É muito forte, né? Amém? Sabe qual é o propósito? Eles pensavam isso, que nós vamos influenciar, vamos pagar dinheiro aos verminhos e vão lhe afrontar e vão não sei o quê, e vão publicar contra ele e ele vai se calar. Vocês me dão combustível. Eu tenho uma conexão com o céu. Eu tenho uma conexão com o céu. Presta bem atenção. Vou falar a todo mundo aqui. Mas vou dar essa orientação aos vossos líderes. Amém? Então, essa é a verdade que veio para ficar. Só sente vergonha
da verdade quem não anda na verdade. Só tem medo da verdade quem não ama a verdade. Quem é da verdade não se envergonha. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Diga amém. O tempo está cumprido. Tá bom, vou terminar a minha live. Vou fazer um trabalho agora. Yeah. Amém. Alguém está doente? Coloca a mão no lugar da enfermidade. Alguém está doente? Elias é Deus. Ah, seja curado agora. Deus não é Deus dos mentirosos, nem tampouco que coopera com a mentira. Deus é Deus da verdade e verdadeiro, e coopera com os verdadeiros e com a verdade. Você que estava doente, já estás curado. Você que estava a interceder, ou estás a interceder por alguém que está doente, a palavra chega até essa pessoa e também recebe a cura. O poder se manifestou. Aleluia. Ok? Recebam a cura. Eu não mandei para vocês mandarem mensagem, fulano, não sei o quê. Isso já faz parte da vossa natureza. Porque quem está doente põe a mão, vocês começam já, fulano está doente. Esse aqui é um problema grave. É um problema grave. Falta de entender as coisas e obedecer na hora. Receba a cura. O mais importante não é falar o problema, é receber a solução, ok? Sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. O meu Deus restaura você, te liberta. O meu Deus te dá saúde. Agora, em nome de Jesus. Até os motivos na qual você está a clamar também te seja concedido isso, ok? Quem é que já recebeu? Eu até perguntar quem já recebeu, parece que está errado, né? Quem já recebeu? Já receberam todos? Agora. Corta, a bola está contigo. Manda o teu testemunho agora. Aleluia. Onde estão aquelas pessoas novas que estavam a me implorar no princípio da live que é para eu lhes curar? Já estás curado. Você que entrou pela primeira vez. Aliás, até tinha curado uma mulher, disse, por favor, fui direcionado por Deus, até que estou doente. Onde está essa senhora? Nem contou testemunho. Ele está pensando que aqui na religião, não, vou ainda fazer teste, vou ver se hoje... Aqui é libertação e curas verdadeiras. Ok?
A dor passou, Ana Paula. Já escreveste, Weslânia? Ah, não vi. Como estava a pregar. O que aconteceu com a mana aí? Da TPA? Ah, se não dá para falar aqui, manda uma mensagem. Só que eu troquei, sabe, Obreira Anzola? Troquei os telefones, vossos números desapareceram. Hein? Eu não sei se ainda tenho aí gravado ou não, mas eu troquei 2 telefones e não conseguiu se recuperar os números antigos. Mas quem? Diz a mana na TPA que já recebeu. Eu estava com dor no meu rim, já passou. Maria Arlete. Mas quem? Já sei. Por isso eu também respondi. Você não viu que eu não estou a ler nenhuma mensagem de pedido, mas eu estou ali. Até vai dizer, o apóstolo não está a ler. Não, porque tinha mesmo que ler, eu já sabia. Diz a ele que já recebeu. Aleluia. Diz que eu assoprei. Minha rede havia caído, a bebê já tem 9 meses e não está nascendo. Se permanecer por mais 2 semanas, cesariana. Vai nascer. Ouviu? Entrei desesperado, por acaso foi a Daisy que me trouxe aqui. E a minha primeira vez. Deus seja louvado na tua vida, pastor. A Daisy que está no Marrocos? Fala aí, ó, Weslânia. Tu estás no Marrocos também? A Daisy marroquina. Eu estava com dor de coluna, sumiu. Mana Maria. Colo umbilical da minha irmã já está a soltar. Está a soltar o que é isso aí? Que é isso, colo umbilical? É bênção. Vai com a bênção, Bianca. Se está a soltar para cura, man. Se é doença, já recebeu a cura também. A Weslânia está em Luanda, mas ela está em Marrocos. Tu estás em Luanda e ela? Não há 10 de Marrocos. Quando a vaga nas matas e florestas, o passarinho do alegre sua canta. Ok, Weslânia. Teu nome real é Neide. Eulália assumiu a dor de garganta. Creio que o nariz também vai desentupir.
Dor do ombro passou. Felizmino. A dona Dina lhe falei para dizer Elias é Deus e ela falou que já está melhor. Teu coração está a palpitar. Aquieta-te, obreiro. Ah, já sabe do novo decreto, né? Já. Na minha língua chama-se Kangankano. Kangankano. Sinta-se bem agora. Antônio Gess curado do cansaço. Ah, é o pai do Délio. Você que entrou agora já recebeste a palavra também. É muito poder, né, obreiro? Assoprei. Foi no assopro ou na primeira palavra? O coração começou a parar. Jesus de ressurreição. Kangankano. Marian Lando. Mandei um vídeo da menina andar com o novo decreto, pai, para a mamã. Muito forte. Ele não andava. Ouviu? Novo decreto em que como chama-se Kangankano. Ah, no assopro. Parece que tem que parar de soprar, né? Quem é que... Esse sopro que eu fiz aqui trouxe pânico na sua alma. É? Todos que vocês me pedirem palavra, não vou falar mais nada. Vocês já receberam, é? Kangankano. Ah, decreto novo, canadianas largadas. Não pode mandar, não quer. Aí não. Tá vendo, rapaz? Não, não vai publicar. Por causa do novo decreto. Vai falar. Não faça isso, mamãe. Usei o novo decreto no momento da oração e vi o olhar de um leão para mim. Kangankano. Na sexta-feira o pai disse para eu abrir a boca e eu abri a boca e fui curada. Edna. Kangankano. Quer dizer que aquilo que resolve tudo termina com o problema. Encano com... Hein? Kangankano. Kangankano. Cubana, chegaste agora, pode já receber também. Receba o que você veio pedir. Hein, Donaldo? Grande testemunho. Milonga. Kangankano. Kanana, né? O que ele impiringolo.
Feliciana, obrigado pela casa. Feliciana falou novo decreto e apareceu a casa. Muito forte, Feliciana. Eu já disse, Kangankanu. Sola Cameia, como é que é? Me falaram que apareceu varíola dos macacos aí no Eixo. Confirma aí. Não, o decreto não é Kangankano. Você tem que entender isso aí. Eu não disse que Kangankano é decreto. Eu especifiquei, expliquei o decreto, o que é que ele faz na minha língua. Kangankano resolve. É muito poder, é eficácia, pronto, tudo isso aí, ok? Mulher curada de dor em todo o corpo. TikTok. Não é para você falar Kangankano como decreto. É, é? Ouviram aqui? Vitorino, os brasileiros pensaram que é o novo decreto. Alguém disse, nós vamos falar, os falsos profetas não vão entender. Não, não é decreto. Milonga. Mabuíde. Isso é complicado. Ah, tem alguns casos. Apareceram em que província, município? Não é cangancá no decreto. Não faça isso. O apóstolo soprou e eu fiquei com os pés a tremer. Agora sacudo os pés 3 vezes. E os tremores vão desaparecer. Ah, aí no Quimbele, próximo da minha terra. Maranata. É verdade. Tá ligado? Eu acho que mais tarde nos encontramos. Eu voltarei aqui. Ainda vou trabalhar. Trabalhei aqui, agora vou trabalhar no joelho. Estou a trabalhar no joelho. Não para de orar. Mas logo, estamos juntos.